Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o assunto mais discutido sobre motores para portão, que é o capacitor. Então vamos saber como o capacitor atua no motor e os perigos do mau dimensionamento do mesmo. Então fiquem ligados aí! Olá pessoal, então temos aqui o famoso capacitor, que serve para dar a partida nos motores monofásicos, só que nos motores para portão eles atuam continuamente ajudando no torque do motor. Então para podermos entender melhor, vamos ver o funcionamento do capacitor e como o capacitor atua no motor. Aqui nós temos o estator, que é o enrolamento do motor. E aqui nós temos o rotor, que é a parte móvel e que faz movimentar as engrenagens do motor. E agora aqui nós temos a representação desses enrolamentos, onde esse conjunto atuaria no sentido horário e o outro no sentido anti-horário, onde os dois enrolamentos se unem nesse ponto e entraremos com uma fase da corrente elétrica. E aqui em cima, por meio de uma chave ligada ao neutro, acionamos ela para um lado e fazemos com que circule uma corrente entre as duas bobinas, gerando um campo magnético, uma delas assumindo o polo norte e a outra o polo sul. Mas só isso não é suficiente para gerar um campo magnético que faça o núcleo girar. Então precisamos acionar essas outras bobinas, que podem ser chamadas de bobinas auxiliares, que precisam ser energizadas por meio desse capacitor, fazendo circular uma corrente, gerando um campo magnético e assumindo também os seus polos. Agora temos uma circunstância ideal para gerar o núcleo e manter a rotação, pois a corrente que passa pelas bobinas é alternada, então seus enrolamentos vão mudar de polos constantemente, mantendo a rotação. Se desligarmos o capacitor agora nessa condição, o núcleo se manterá girando, pois ela precisava apenas desse start. A sua velocidade irá se manter constante, mas seu torque irá diminuir. Em motores de geladeira ou ar-condicionado, por exemplo, não precisamos dessa força constante, apenas da velocidade. Então esse capacitor pode ser desligado. Mas nos motores de portão, a força ou torque é muito importante. Por isso, então, esse capacitor se mantém ligado sempre, mantendo todas as bobinas circulando corrente. Então agora vamos para a prática e colocar diversos capacitores e ver a sua atuação no motor. Bom, então vamos ver agora como atua o capacitor na bobina principal e na bobina auxiliar. Nós estamos usando o capacitor de 12 micro, ok? Vamos acionar o motor e vamos medir a tensão nas bobinas. Aqui na bobina principal nós temos mais ou menos 215, 214 volts, ok? E na bobina auxiliar, que está passando pelo capacitor, nós temos 280 volts, certo? Vejam que na bobina auxiliar a tensão se eleva porque ela passa pelo capacitor. Agora nós vamos trocar o capacitor, vamos colocar um capacitor de 15 micro. E vamos ligar o motor. Veja que o barulho já ficou bem estranho. Temos 213 na bobina principal e 308 na bobina auxiliar. Veja que a tensão já se elevou bastante. Bom, então essa é a grande diferença. Vejam que eu coloquei um capacitor um pouco acima da capacidade do motor. A tensão se eleva muito na bobina auxiliar. Aqui depois desse acionamento prolongado a gente já notou uma certa fumaça saindo do motor, porque ele esquenta bastante as bobinas. Então esse é o grande perigo da gente elevar o capacitor no motor. Porque acontece muitas vezes do motor ficar fraco, porque a bobina já teve um sobreaquecimento por algum outro problema, e aí colocamos um capacitor mais forte para dar essa partida, mas isso só nos traz mais problema ainda, porque vai aquecer mais ainda a bobina,
certo? Como vocês vejam, a tensão se eleva muito. E muitas vezes colocam até capacitor de 25 micro, um capacitor desse daqui, o que vai piorar ainda mais a situação, porque a tensão vai chegar a 350 volts. Então a bobina auxiliar acaba levando essa sobretensão, passando pelo capacitor e danificando ainda mais essa bobina. Certo, pessoal? Então é isso aí. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários e até o próximo vídeo.